Queridos, nós estamos hoje, o último domingo do mês de maio, e vamos aqui falar mais um pouco sobre o tema família. E o nosso tema hoje é evangelismo dentro da família. Nós temos buscado o Senhor, a graça do Espírito Santo, para falarmos de uma maneira que atinja os corações de uma maneira mais eficaz. A eficácia é a nossa busca no pregar e no ensinar. Portanto, hoje, eu vou fazer uma coisa diferente. Não vou me ater a longos textos bíblicos, mas tudo o que eu vou falar está embasado, fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A mensagem vai estar disponível para vocês. E no final da mensagem, eu coloquei todos os textos, todos não, né? A maior parte que eu pude encontrar e que estão assim, se referem à mensagem, estão no final da mensagem. Então lá, até para facilitar para vocês, eu coloquei o tema e o texto. Então, por exemplo, olha, uma página inteira só de textos, tá? Aqui tem a ordem de Jesus para evangelizar. Considere o seu público-alvo. Leve em conta a personalidade da pessoa que você está evangelizando. E assim por diante, os textos para você depois, em casa, ler esses textos, meditar, estudar. Temos que criar o hábito do estudo. Tá? É muito importante. Então, não entre por aqui, sai por aqui, você vai embora e esquece do assunto. Não, durante a semana, na sua devocional, leia os textos, vai cavando mais, ok? Cave mais fundo para você aprender mais. Mas o que eu vou fazer hoje, eu vou mais aconselhar, tá? Do que ensinar. O ensino está nos textos bíblicos e eu vou trazer de uma forma mais prática. Essa mensagem de hoje, ela é mais endereçada aos jovens, aos pais de jovens, de adolescentes, de crianças, ok? Ou aqueles que estão pretendendo ter filhos, tá? As outras faixas etárias vão olhar para si mesmo e dizer, puxa, foi aí que eu errei. Foi aí que me faltou o ensino. Por isso aconteceu o que aconteceu. Mas nunca é tarde, né, para a gente crescer, melhorar e aí até mesmo ajudar outras pessoas mais jovens a não cometer os mesmos erros que os boomers, que a geração X cometeu, tá? Então, os milênios, para vocês essa mensagem. Para os zoomers também, ok? Os alfa ainda são pequenininhos, mas os pais precisam já orientar bem a sua família. Eu introduzo o assunto dizendo que formar família é para homens e mulheres conscientes das responsabilidades que vão assumir. Isso é bíblico. E estou falando do certo, do ideal. Na maioria dos casamentos, essa exigência não é obedecida e isso traz graves consequências para todos os elementos da família.
e acrescento que nós falamos mais com a vida que expressamos do que por meio das palavras que nós falamos, dizemos. Não adianta falar e exigir sem viver aquilo que fala. Evangelizar, aqui o conceito breve, mas o coração. Evangelizar é transmitir a mensagem da salvação em Cristo Jesus por meio de palavras, sem palavras, através do testemunho, do comportamento justo pessoal. Nós falamos mais pelas nossas atitudes. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Só há uma maneira de mudar a sociedade corrompida pelo pecado, através de famílias verdadeiramente cristãs, fiéis aos ensinos da palavra de Deus. E todos os elementos dentro da família devem ser evangelistas, e principalmente evangelizando pelas suas atitudes, pelo seu modo de se comportar. O casamento, há um escândalo geral na sociedade quanto aos evangélicos, que pregam, falam, mas não vivem aquilo que pregam. E precisamos ir para o lado oposto, né? Falar e pregar de acordo com a vida. O casamento deve ser uma decisão intencional para homem maduro, que sabe que a sua masculinidade só vai atingir o seu ponto máximo quando for pai e tiver que governar a sua casa, exercer a função de sacerdote do lar, suprir as necessidades básicas da família, amar, educar e enviar os filhos para formarem suas novas famílias no mesmo padrão ou ainda melhor. A mulher precisa estar pronta, preparada para o casamento. Ela deve ser madura, liberta de toda a influência do feminismo, consciente que a coroa da sua feminilidade serão seus filhos. O marido terá que ocupar a posição de cabeça da esposa e trazer os filhos sob disciplina. Ele deve governar bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, como está escrito em 1 Timóteo 3, 4. E que governe bem a própria casa, falando do marido, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Todo marido governa e é sacerdote em seu lar. Portanto, é o responsável diante de Deus na condução da sua família. O casal não deve imitar os erros dos seus pais, mas buscar a maturidade, o crescimento no conhecimento de Deus e das suas instruções para iniciar sua nova família. Tanto o rapaz quanto a moça só devem pensar em namorar, noivar e casar quando estiverem prontos para isso.
Ouçam o que eu estou falando e olhem para a sociedade e para as próprias famílias, ok? O que é exigido para essa prontidão? Eu vou começar falando dos rapazes e depois vou falar das moças, ok? O rapaz deve ter sua masculinidade definida pelo alvo de ter filhos e formar uma nova família dentro dos padrões da Bíblia, ou os princípios bíblicos. Seu lar não será um lar qualquer, mas será um lar cristão, conservador, dos bons costumes e das boas tradições, porque o que é bom não deve ser removido. Ele não será egoísta e mimado, rejeitando ter filhos. Quando o homem diz, eu não quero filhos, ele tem problema. Ele ainda não é maduro, ele não tem a sua masculinidade definida. E não será pai de pet, tá? Muito menos de bebê reborn. Ou outra coisa qualquer, porque isso vai na contramão da verdade de Deus. Ouçam, essas coisas esquisitas que os jovens, as jovens e até adultos estão fazendo, foge da realidade. Sai do que é real, sai da normalidade, sai do bom senso. O rapaz deve ter consciência de que ele será o provedor da nova família. Portanto, não vai depender dos pais e nem das esmolas do Estado, como Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Então, para chegar a essa emancipação financeira, precisa trabalhar duro, acordar cedo, dormir tarde, economizar bastante, ser criativo, porque sua nova família precisará de uma casa para morar e recursos financeiros para suprir todas as necessidades da família. O rapaz precisa ser forte fisicamente. Olha aí. Porque isso inspira confiança naqueles que dependem dele. Que mulher quer casar com um frouxo? E os filhos não querem ter pai frouxo. Então, o conselho é desenvolver algum tipo de luta, ou esporte, ou exercício físico, que discipline o corpo, a mente e as emoções. Não é qualquer atividade esportiva, tem que ter o domínio da mente, das emoções e do corpo. Deve conseguir fazer muitas flexões, tá? Nada de corpo mole, esparramado no sofá, comendo salgadinho, vendo série ou preso nos games. Isso não vai dar coisa boa. O rapaz precisa ser desenvolvido na área espiritual. E as moças prestem atenção. Que começa pela fé no Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai
e ter intimidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Precisa ter disciplina de ler, estudar e meditar em textos bíblicos, para desenvolver o hábito deve também desenvolver o hábito de ler bons livros, aprender coisas novas, abre a mente. Precisa ser leal e comprometido com a igreja local. Ok? Porque ele vai liderar a família, ele é o sacerdote do lar. Não é a esposa que vai arrastar o marido para o culto, para as reuniões da igreja. A iniciativa é dele. A responsabilidade pertence ao marido e pai. Por causa de maridos frouxos, as mulheres assumem o papel deles. Mas isso está errado. Não deveria ser assim. O rapaz deve entrar para o casamento sabendo que a esposa espera dele amor, cuidado, coragem, proteção. E isso não será fácil. Portanto, vai exigir determinação, esforço e constância. Quando o marido faz a sua parte, Deus lhe confere graça. Casar e formar uma nova família exige do homem coragem e fidelidade. O casamento, do ponto de vista de Deus, é até que a morte os separe. E é errado pensar, se der certo, ok, se não der, tem o divórcio. A aliança matrimonial é indissolúvel do ponto de vista de Deus. Nos casamentos, porque a pessoa que divorcia parte para outro casamento, divorcia parte para outro casamento, o que significa? Essa pessoa sempre vai encontrar mais problemas no outro casamento, o segundo, o terceiro, o quarto. O rapaz precisa adquirir bons conhecimentos, aprender coisas novas. Se ele vai conduzir uma família, um lar, você pode imaginar quantas coisas ele precisa aprender. Por isso deve ler biografias de pessoas de valor, assim como ler bons livros. Criar o hábito da leitura é fundamental. Leia pelo menos 1 hora por dia. As pessoas que estão despontando são pessoas que têm o hábito da leitura. A linha hierárquica que Deus colocou para o marido é Deus, esposa, filhos. Inverter essa ordem vai dar ruim. O trabalho, os amigos, o esporte, a academia, não podem ganhar status de maior importância. Tudo deve ser dosado, equilibrado. É melhor viver de maneira mais simples do que ver a família ser destruída ou se perder. Nós não esgotamos as recomendações para o rapaz, para os rapazes. Há muitas outras, tá? Mas eu tenho um tempo limitado. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é inconcebível no homem que pretende se casar e ter filhos.
Para isso é o casamento. Multiplicai-vos. Preguiça. Não dá para imaginar um rapaz de 30 anos ou mais, dependendo financeiramente dos pais, querer constituir uma nova família. Rapaz cheio de mimimi. E muitas vezes ele é cheio de mimimi porque a mãe criou assim. Que os pais criaram assim. Que está sempre reclamando, que não expressa gratidão, é narcisista. Ele é o centro de todas as atenções. Eu vou falar uma coisa, por favor, aguentam firme. Eu sei que eu sou boomer, tá? Mas eu tenho que falar. Nós boomers cometemos erros. A geração X cometeu muitos erros. Eu espero que os milênios sejam melhores, né? E depois os zoomers venham na mesma pegada. O rapaz que se veste como um adolescente rebelde, jeans rasgado, excesso de complementos, né? Tais como brincos, correntes, pulseiras, corte extravagante de cabelo tingido em cores chamativas, roupas muito largas ou muito justas. Eu vi um rapaz no shopping, ainda até comentei, falei, eu não sei como que esse rapaz entrou nessa calça, porque o negócio estava apertado. Eu falei, que coisa esquisita que é isso. Tatuagens, isso é a exteriorização do que está lá dentro. E o que está lá dentro? Rebeldia, desejo de aparecer, de chamar a atenção, reação contra a normalidade, contra as tradições e costumes conservadores. Eu vou ser diferente. Eu rejeito isso. Definição de conservador. A pessoa conservadora é aquela que tende a valorizar e preservar a ordem social, as tradições, os valores tradicionais como família, o cristianismo e a comunidade. Se o rapaz não se importa com isso, moça, cuidado. Ela defende aquilo que permanece ao longo do tempo e rejeita mudanças rápidas e radicais, porque prefere a continuidade da estabilidade. Qual é o traje ideal para um homem que deixa transparecer a sua masculinidade resolvida? Eu vou falar, depois vou mostrar umas fotos. Aí vocês, só olhando para as fotos, já dá para entender muita coisa, né? Uma calça que se assenta bem no corpo, tá? Sem apertar e nem ficar grande demais. Um corte clássico de alfaiataria. Vocês vão falar, que horror, só boomer para falar isso, né? Mas saiba que tem muitos milênios, rapazes de por volta dos 30 anos, usando esta roupa, porque eles querem voltar ao que era a família, ao que eram os costumes, porque a coisa não tem mais para onde desandar, de tão ruim que está. Deve preferir camisa para ambientes mais sóbrios, como o trabalho, a igreja, eventos sociais. Deve deixar a camiseta e os moletons para os ambientes mais informais. Numa grande empresa, o jovem vai de moletom para o trabalho? Não. Qual é a roupa que é usada lá? Por que na igreja o negócio, né, desandou? Hoje, os jovens conservadores estão dando uma
forte guinada em direção ao que é clássico, elegante e sóbrio. Vamos olhar para algumas fotos e aí você tire as suas conclusões. O que vocês acham? O rapaz aqui está com uma calça jeans toda rasgada, que isso se chama desconstrução. Desconstruir o belo e colocar o feio no lugar do belo. Propaganda, 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 propaganda. E a pessoa não usa a razão, o raciocínio, entra. O rapaz aí se contemplando no espelho. Narcisista. O outro jovem de terno, está sem gravata, mas sem problema, está bem vestido. Né? Elegância nunca sai de moda. Agora, isso ou isso? Não dá, né? Não dá. Tudo é uma questão de escolha, de decisão consciente, intencional. O jovem tem que ativar o seu cérebro através do estudo. Aprenda coisas novas, aprenda idioma, fale uma outra língua. Estude. Vamos olhar agora para as moças que buscam excelência e correm atrás de virtudes. É um tipo, né? É o tipo ideal. Sua feminilidade alcança seu ponto mais elevado quando ela se torna mãe. Deus criou a mulher com propósitos específicos e ser mãe é um deles. A perpetuação da raça humana depende disso. E é muito interessante notar que os jovens da geração milênio estão casando mais cedo e tendo muito mais filhos. Tá? Essa é uma coisa que você observa. Porque eles querem resgatar o que foi perdido. Então, a jovem não deve adotar o pensamento egoísta de não querer ter filhos. Seja qual for o motivo. Filho dá muito gasto. Filho dá muito trabalho. Filho atrapalha meu lazer. Toda jovem que decide se casar deve ter consciência de que amar é se doar, é servir o marido e servir os filhos. Isso exige sacrifício, tempo de qualidade, custo financeiro, noites sem dormir ou dormindo mal, cansaço e renúncias. É isso que vem com o casamento. Está esperando o quê? Só festa? Não. A jovem deve saber que a administração do lar estará por sua conta. Ela pode até ter ajuda, né, de profissionais, de funcionárias, se a situação econômica permitir. Mas a liderança, a coordenação ficará com ela. Mesmo que ela trabalhe fora, a administração da casa continuará sendo sua responsabilidade. É bom você ler Provérbios 31, 10 a 31. O ideal é que a mulher possa cuidar dos filhos enquanto eles são pequenos e a personalidade deles está sendo formada. Para que isso seja possível, a mulher deve ter consciência
de que seu papel de educadora na fé cristã, ela tem que ter essa consciência e nunca delegar isso para outras pessoas, sejam babás, creches ou avós. Na família ideal, o marido é o provedor e a mulher cuida dos filhos e da casa tempo integral. Enquanto os filhos não saem, que seja por um período, ela deve ficar com as crianças. Pode fazer home office também, se for possível. Aí, para complementar a renda econômica. A mulher sábia só delega o que é delegável, nunca o que é essencial. Nunca delegue seu marido e seus filhos. Mãe que coloca amor em suas tarefas, colhe resultados maravilhosos. A lei da semeadura e ceifa, que está lá em Gálatas 6:7. A esposa e mãe, segundo o coração de Deus, busca todo o tempo descobrir o seu chamado de vida. Para cumprir com excelência o seu chamado de ser esposa, de ser mãe, a mulher tem que crescer por dentro. O que é isso? Crescer do lado espiritual e no lado emocional. Como que ela vai fazer isso? Pela oração, pelo estudo da palavra de Deus, pelo jejum, pelo compromisso com a igreja local, através do cultivo de boas amizades, com mulheres que estão buscando a mesma coisa que ela. As más companhias corrompem os costumes. Sabendo que a virtude surge de hábitos consolidados, faz, se torna um hábito. A mulher deve estabelecer sua agenda diária. Isso é importantíssimo. Ter uma agenda diária de tarefas que envolve servir o marido, servir os filhos, coordenar a casa, compras, o cardápio da semana, das refeições, seu devocional pessoal, que é a leitura da Bíblia, a oração, o estudo, de outros tipos de livros também que são edificantes, belas biografias de mulheres assim, e adquirir novas habilidades, aprender coisas novas, ativa o cérebro. Deus deu à esposa o papel de ajudadora idônea. Para o marido, Gênesis 2:18, ela ajuda o marido a crescer no seu potencial, apoiando, motivando. E a mulher tem uma coisa que o homem não tem. Ela tem uma intuição que o homem não tem. Ela percebe e vê coisas que o homem não vê. A mulher vê detalhes que o homem não vê. Tá? Então, é muito importante ela estar atenta ao que o marido está fazendo, porque se ela percebe que aquilo vai dar errado, então ela mostra para o marido que aquilo não vai dar certo. E para que ela seja mais efetiva, também deve crescer por dentro, espiritualmente, no emocional, e sedimentar bons hábitos, tá? A mulher precisa dominar bem suas emoções. Diferença entre homem e mulher. O homem controla melhor as emoções do que as mulheres, tá?
Isso já é comprovado. E a nossa sociedade se tornou muito sentimental, muito emocional. E a emoção, ela pode ser muito burra, destituída de lógica, de verdade, de bom senso. Domínio próprio é o fruto do Espírito Santo que as mulheres precisam manifestar quando as suas emoções estão desequilibradas, alteradas. E o Espírito Santo habita em nós para nos ajudar. 1 Coríntios 3,16. As nossas decisões das mulheres, todos, dos homens, precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Isso é certo? Isso é errado? A resposta está com a palavra de Deus. Por isso precisa conhecer a palavra e deve se propor, então, diariamente ter o seu tempo, de leitura e de estudo da Bíblia Sagrada. Agora, olhem umas fotos aí que vão falar por si, tá? O que está por detrás dessa foto aí? Dessa extravagância toda, dessa exposição do corpo e desarmonia. A moda hoje para as mulheres, o modernismo aí, o pós-modernismo, está despindo as mulheres, tornando as mulheres ridículas. 1 Timóteo 2,9, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Tranças aqui, porque naquele tempo, as mulheres faziam umas tranças e o negócio ficava desse tamanho aqui, sabe, na cabeça. E aí entremeavam fios dourados, prateados. O negócio era chamativo demais. O princípio é: as mulheres não devem se vestir de modo ostentoso e sedutor, mas devem se vestir de maneira sóbria, discreta. Menos é mais. Na moda, no se vestir, menos é mais, tá? Muito mais elegante, muito mais bonito. O que é decente para a mulher? Vocês têm aí essas fotos. Ser feminina é ser bondosa, recatada, virtuosa, culta e que tem bom gosto. Tem até na internet passa, já viram? Toca a música, do filme Uma Linda Mulher, e aí aparece aquela mulher super elegante, andando na rua, e todo mundo se vira para olhar, para admirar a elegância dela. Não sei quantos aí já viram isso. Queridos, é isso para hoje, tá? Nós que já casamos há muito tempo, já cometemos os nossos erros, agora resgatar é mudar e ensinar de forma diferente. É o que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Eu fui minha juventude, da década de 70, 80. Eu me casei em 71. Plena explosão da segunda onda feminista. Fui atingida? Claro que fui. Por ignorância. E a igreja não falava de uma maneira assim, mais fácil, de entender. Entendeu? Por isso hoje, para resgatar
todo o estrago que foi feito, nós temos que alertar os rapazes, as moças e consertar o que for possível. Né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seus filhos errando o caminho. Não é mesmo? Que o Senhor nos dê graça, né, para conduzir as nossas vidas e exercer o nosso papel, a nossa missão, o nosso chamado de Deus aqui na terra, com sabedoria, com discernimento, ok? Que Deus ajude vocês a crescer por dentro, porque quem cresce por dentro não se abala com críticas, não se abala com as pessoas zombando, criticando, debochando de você, porque você escolheu o conceito bíblico, tá? Porque ser cristão hoje está na contramão, tá? Da sociedade. Não é fácil, principalmente para o jovem. Então, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, cumprindo essas tarefas, essas responsabilidades, tenho certeza que os jovens vão discernir muito melhor o que é certo e o que é errado. E nós, pais, vamos poder ajudar, aconselhar, quando tivermos oportunidade para isso. Amém?